o verso de número 19. Êxodo, capítulo de número 15, o verso é o número 19. Todos encontraram, amém? Diz assim as Escrituras Sagradas: porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez voltar sobre eles as águas do mar. Porém, os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto no meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um adufe na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com adufes e com danças. Verso de número 22. Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, que quer dizer muralha. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Agora você vai para o capítulo 16, o verso 1. Partiram de Elim e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Verso 3. Disseram-lhes os filhos de Israel: oxalá que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes a fome a toda esta multidão. Amém. Podeis vos assentar, dando glória a Jesus, porque Jesus é muito bom. Muito bem. O texto que nós lemos, ele é bem conhecido dos irmãos e os irmãos conhecem já a história. Deus abençoe, irmão. Os irmãos conhecem a história. Eles estão acabando de sair do Mar Vermelho. Deus dá um grande livramento para o povo de Israel. E em seguida, depois da comemoração, são conduzidos ao deserto. No verso 27 do capítulo 15, eles vão chegar no deserto de Elim e a Bíblia diz que havia fontes de águas e muita sombra, porque existiam palmeiras naquele lugar. No verso 1 do capítulo 16, nós lemos que Deus, outra vez Moisés, levanta o acampamento e sai do deserto de Elim, outra vez ao deserto. Por que tanto deserto, né? Parecia que o problema tinha sido solucionado e era simplesmente vencer os egípcios e caminhar rumo à terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Mas Deus tem os seus propósitos e os seus projetos. Deus, ele não estava levando Israel diretamente para Canaã. Tinha que fazer uma parada antes. Tinha que
consolidar todo aquele milagre, tinha que validar aquilo. E primeiro, como já estava combinado, se você voltar aí sua Bíblia no capítulo de número 3 e o verso de número 12 do mesmo livro do Êxodo, verso de número 12, você vai ver que Deus já tinha combinado tudo com Moisés. Antes de ir, não era simplesmente sair do Egito e ir direto para Canaã. Tinha que dar uma parada. E qual era essa parada, irmão Sérgio? Olha só, respondeu-lhe: certamente eu serei contigo. Deus falando para Moisés: isto te será por sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado do Egito o povo, servireis a Deus neste monte. Moisés tinha acabado de encontrar com o Senhor. Esse é o capítulo da sarça. E Deus diz: você vai tirar o meu povo, e antes que eles entrem na terra, você vai parar aqui, nesse monte, para que me sirvam, para que me conheçam. Porque, irmãos, tudo isso, Israel tinha acabado de atravessar o mar. E, como Paulo explica na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 10, do verso 1 ao 10, Israel tinha acabado de ser batizado nas águas. E agora ele precisava experimentar do pão, porque quem é batizado nas águas participa da mesa do Senhor. E Deus iria, irmãos, segundo o que Paulo ensina no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, eles iriam participar da água e do pão. Se você observar aí na sua Bíblia, no capítulo 16 e o verso 4, Deus vai dizer a Moisés: eis que vou chover do céu pão. E no verso de número 7, bem no início, ele vai dizer: pela manhã vereis a glória de Deus. Ia descer o pão, mas Deus está dizendo que eles veriam a glória. Era já um prenúncio da ceia do Senhor. Eles tinham acabado de passar por um ritual, em que muitos séculos depois ia ser cotidiano isso na nossa vida. Mas eles conheciam um ritual. Eles tinham a promessa de ir para uma terra boa, de bênçãos, de muita prosperidade. Mas eles ainda não conheciam o Deus das promessas. Por isso é que no verso 2 do capítulo 3 que nós lemos, Deus diz: antes de entregar a bênção, tem que passar no monte para me conhecer. Antes de receber a bênção, tem que vir aqui no Sinai me adorar. Esse é um dos motivos porque vamos para o deserto. Talvez muitos de nós não tem muito tempo que aceitou Jesus. E aí você pensa, como eu pensei um dia também,
ficou pior a minha situação. Parece que era melhor antes, mas só parece. Só parece. Israel murmura, irmãos, porque eles queriam. Se você olhar nos capítulos anteriores, você vai observar que Israel traz do Egito muita provisão, riquezas, muito gado. Israel, por que Israel murmura? Porque eles queriam, a vontade deles, depois de liberto da escravidão, era participar da sua própria provisão. Eles queriam comer aquilo que era deles. Queriam participar da sua própria possessão. E nós sabemos que quando viemos a esta casa de oração, participar da ceia do Senhor, nós estamos participando de uma provisão que vem do céu, de uma provisão que é Deus quem dá. Dependência. Deus estava ensinando a esse povo dependência. Por isso que você vai ver nesses poucos versículos que lemos, tantas vezes repetir a palavra deserto. E aí eu quero falar a respeito disso, as dádivas do deserto. Por que passamos por ele? Qual é o sentido? É porque é o lugar onde Deus se revela a nós. E nós nos revelamos a Ele. Olha só, de tudo que foi criado, você não vai encontrar na Bíblia Deus dizendo, haja deserto, pastor. Não tem. Por quê, irmãos? Eu respondo daqui a pouco. Mas Deus fez do deserto o seu templo, o lugar da sua presença pessoal. Não foi Ele que criou, criado por nós. Mas Ele fez desse lugar o lugar da sua presença. Para nós, o deserto são momentos áridos, de infortúnios, estéreis, da nossa vida física ou espiritual, na nossa vida emocional, aonde somos levados, conduzidos para ser provados. Aí surge uma pergunta: por que será que diante de tanta beleza da criação, Deus escolheu esse lugar para ser sua escola? Por quê? A resposta que eu encontrei, vivendo isso aqui é parte da minha vida. É porque o deserto, irmãos, é a realidade exata da nossa aridez e da nossa futilidade até encontrarmos com Deus. Somos áridos e fúteis até nos encontrarmos com o Senhor. Olha só, a palavra deserto, o que quer dizer deserto? No hebraico é midbar, que vem da raiz dabar. Dabar é falar. E completa-se com dabir ou dibar, que é lugar. Ou seja, resumindo, trocando isso em miúdos,
é um lugar de ordem, ou um lugar onde se coloca ordem. É o lugar aonde Deus vai te conduzir para colocar as nossas emoções, a nossa parte psicológica em ordem. Porque o que é o pecado, irmãos? As pessoas pensam que o fato de não estarmos pecando, ou sermos pecadores, ou não aceitarmos a Cristo, entra um demônio dentro e faz com você igual um robozinho. Não é assim. O pecado, ele é um desequilíbrio emocional. Ele desequilibra as suas emoções, os seus sentimentos. E junto com isso, ele faz um outro desequilíbrio, que são as partes mais importantes da nossa sobrevivência. E Deus nos leva, nos conduz ao sofrimento, aos lugares áridos e fúteis, para revelar aquilo que está dentro de nós. Mesmo com tanta alegria que havia naquele momento, por causa da providência divina, ainda assim, o povo precisava ser liberto. E quando surgiu as dificuldades, aí surgem as murmurações. Quando surgem as dificuldades, aí nós nos revelamos. Aí nós mostramos quem somos. Porque quem aplaude, aí começa a tirar pedras. Quem está elogiando, começa a criticar. É nas dificuldades. Quando está todo mundo alegre, feliz, só alegria. Deus nos leva para lá, para mostrar para nós mesmos quem somos. Ele coloca tudo em ordem, irmãos, porque é lá onde se revela, como eu já disse, as nossas futilidades. Olha 14:12, o verso 12 do 14. Só volta um pouquinho aí a sua página. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Revelou-se. Ainda, o verso 3. E porque o Senhor nos traz para essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? É para isso que o Senhor nos trouxe? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Deus, Ele tirou fisicamente o povo de lá, mas mentalmente eles ainda estavam presos. E esse negócio assim é tão interessante que antes de ontem, pastor, uma pessoa me procurou, veio, já chegou, eu até assustei porque ele chegou rápido e chorando e disse: ora pelo meu neto, ele está na UTI, está morrendo, e eu confio na sua oração, porque a minha, eu sou um podre, eu não valo nada. E eu pensei: meu Deus, que diferença que eu tenho dele, se o que faz é o nome de Jesus, irmãos, é o nome de Cristo, é que vale. Nós
nossa justiça, a Bíblia diz que é como um trapo de imundícia. Mas nós, eles, essa dependência das coisas do mundo, para depender dele. Por isso que Deus não deixou, eles tinham animais, eles tinham gado. Se você vamos ler, irmão, volta aí sua Bíblia só um pouquinho, no 12:38, 12 e verso 38. Vamos pegar no 37 para você entender. Olha só do que eu estou falando. Viajaram os filhos de Israel de Ramses a Sucote, sendo perto de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. Olha o 38. Subiu com eles uma grande mistura de gente, um misto. Isso aqui é o combustível para as rebeliões futuras. Mas vamos lá, não é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Também rebanhos e gados, muitíssimas cabeças. E Deus não deixou eles participarem dessa carne e nem desse pão. Deus queria prover na vida deles. Deus queria prover. Porque quando você planta e colhe, não é bênção, irmãos, é a lei da semeadura, ela é lei, ela cumpre. Você está plantando, mas o diferencial é quando você colhe aonde você não plantou, aí é bênção, é glória de Deus, e Deus quer te dar isso. Deus quer te ensinar isso. Lembra de Adão? Deus forma Adão e diz, coloca ele no jardim e diz, olha Adão, agora você vai cultivar e vai guardá-lo. Vai trabalhar, Adão. Mas de repente Deus disse assim, olha, eu plantei todas as árvores. E diz para Adão, de todas as árvores você vai comer. É a primeira ordem. Aí nós ficamos só na segunda. Mas a árvore do bem e do mal, né? Mas o pecado, irmãos, não está somente em participar naquilo que pertence a Deus, naquilo que Deus disse não. Também está em não participar daquilo que Deus, o próprio Deus, fez para você. Quando você se nega a participar das bênçãos divinas, é pecado. É errado. Deus preparou uma mesa para nós. Participa dela. Come dela. Não confia nas suas provisões. As suas vai servir para outros, mas não para você. A sua vem do céu, é glória de Deus. Aleluia. O sofrimento, então, irmãos, ele tem um propósito. Deus não faz nada sem objetivo. Ele tem um projeto. O problema, qual que é o problema? O problema é que os nossos olhos estão focados no presente, no imediato. Aí Tiago 1:2, ele diz, meus irmãos, tende gozo, alegria, quando fores provados. Não é tentados, Deus não tenta ninguém, Deus prova. Quando fores provados, fica alegre quando vocês forem provados. Quando a prova chegar e bater na sua porta, dá glória a Deus, fala, obrigado Senhor, o Senhor está querendo que eu me aproxime do Senhor, é uma glória. Aleluia. Mas não conseguimos passar pelos problemas felizes, porque estamos olhando para o imediato e perdemos o olhar do futuro. E aí Paulo aos Romanos 8:28 ele vai dizer, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
E ainda ele vai continuar em 2 Coríntios 4:17, irmãos, nos aconselhando, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Esse sofrimento, essa luta, essa dificuldade, irmãos, está produzindo glória para a sua vida. Glória! Entenda isso nessa noite em nome de Jesus. Permanecer sofrendo, não, irmãos. Eu estou dizendo que a provação, a irmã cantou aqui, a prova vai passar. Então ela tem que passar. Nós temos que ter um momento de refrigério. Esse negócio de entra luta e sai luta, você reveja os seus conceitos de cristão. Reveja, em nome de Jesus. O sofrimento então serve para te moldar. O deserto serve para te moldar. Olha, Moisés foi levado também ao deserto. Para quê? Para ser um líder descalço. Um líder que, quando ele pisasse no chão, aonde estava a glória de Deus, ele sentisse a presença de Deus. Por que tirou o sapato? Para não ter obstáculo entre a presença de Deus e a sua vida. Agar, irmãos, também foi ao deserto, e lá os seus olhos foram abertos. Gênesis 21. Davi também foi levado para lá, para ser forjado nele. Eu anotei 4 coisas. Ele aproximou-se de Deus. No deserto, revelou o que estava dentro dele. Ensinou paciência. E formou um pastor em Davi, como está no Salmo 78. Formou um pastor. Israel queria um rei, Deus deu um pastor. Olha que bênção. Meu Deus, isso é muito lindo. O deserto serve para isso. Ele serve justamente para isso. Então Deus queria que esse povo desse uma paradinha antes, no capítulo 19 do Êxodo. Lá ela parava. Por quê? Deus queria descobrir o que estava dentro do coração daquelas pessoas. Deus queria saber o que estava lá. Se Deus poderia ter uma nação sacerdotal como Deus queria que fosse. Ou o que Deus ia fazer com o Dabar, com o verbo, com a palavra. Você sabe por quê? Deus queria formar uma nação sacerdotal, por isso que conduz eles até o Sinai. Aí não deu certo. Deus queria colocar a palavra no coração deles. Deus nunca quis, irmãos, escrever a lei em pedras. Deus queria colocar o verbo no coração. Sabe por quê? Para não acontecer aquilo que aconteceu em João capítulo 8. As pessoas trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Tem várias coisas, mas é outro assunto. E Jesus manda alguém atirar a pedra. Por que atirar a pedra? Porque a lei estava escrita em pedra. Mas a lei, irmãos, não era para ferir. A lei era para conduzir a Deus, para te levar até Deus. Paulo diz que ela servia de aio, de condutor. É como se alguém pegasse no braço aqui e te levasse. Você está errado, mas eu vou te levar no lugar certo, naquele que pode consertar a sua vida. Mas aí as pessoas usam as escrituras para ferir, para maltratar,
para jogar fora. E na verdade, irmãos, essa palavra aqui, ó, que você está aí na sua mão, ela serve para trazer, para restaurar, para dar dignidade novamente, para salvar, para te encher do Espírito Santo. É para isso que ela serve. E Deus conduziu eles até ali antes da bênção, porque Deus queria entrar dentro deles antes de entregar bênçãos físicas, materiais. Deus quer entrar em você antes. Antes disso, Ele quer morar em você. Você que é o templo. Não esqueça disso, você é a casa, você é edifício, você é lavoura do Senhor. Não são isso aqui, não é isso aqui que Deus não está aqui sentado nessas cadeiras, Deus está no seu coração, na sua vida. E Ele quer permanecer aí. Quer fazer morada. Jesus também foi, irmãos, para o deserto. Ele foi conduzido para lá. Para quê? Para experimentar as futilidades humanas também. Porque como anjo, depois de ser desafiado lá em Jó, eu acho que Jó 38, se eu não estiver enganado, Jó diz, mas aqui não tem um juiz como eu, né? O Senhor, por isso que o Senhor faz isso comigo. O Senhor não experimentou as coisas que eu experimentei. Jó está dizendo isso. Aí Jesus vem para experimentar, para saber como é que é, para mostrar para o homem que Deus não fez um ser fraco e para ser dominado. Jesus vem para nos salvar. E olha só, a primeira tentação, isso é Mateus 4:3. A primeira tentação é transformar pedras em pães. Tentação da autoconfiança. Resolver tudo com as próprias mãos. O Espírito Santo foi que levou. Lá, diz a Bíblia, que estava Satanás. Jesus como homem, o Jesus histórico, que tem tanta briga aí para provar se existiu ou não. Ele estava lá como homem. E aí, o diabo coloca nele, tenta ele, prova, né? Ele, a tentação da autoconfiança, resolver tudo com as próprias mãos. Segunda tentação era saltar do ponto mais alto do templo. Está no verso 6 do capítulo 4 de Mateus. O que isso significava, irmão Sérgio? De fazer o espetacular, sucesso, se promover. Como Messias, era para ele assumir a sua fama. Eu pulei do lugar mais alto, né? Estou no lugar mais alto. Jesus resistiu a isso. Terceiro, governar os reinos da terra. É o poder. Nós não temos, mas nós tentamos encontrar em nós algum poder, alguma coisa. Mas o reino de Deus, Jesus ensinou que ele é de ponta cabeça. A pirâmide é o contrário. Os maiores é que servem os menores. Os grandes
é que servem os menores. O deserto serve para isso, para te provar que você não precisa ter autoconfiança, tem alguém que cuida de você. Porque você não precisa ter sucesso, fama. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja crente. E o segundo é que você não pense que você tem poder. Acho que 2017, 2018, não sei, fui pregar num congresso de jovens em Santa Vitória. E não é do meu ministério, irmãos, as pessoas dar glória, pular e ficar alegre. E nesse dia, pastor Célio, Jesus batizou 50 no Espírito Santo. E eu cheguei em casa, irmão, pastor, eu cheguei em casa pensando que eu era o cara. Foi 2017, né, pastor Zezinho? Foi quando o Gregório foi lá. Foi, o senhor ainda tá? O Gregório está ali. Foi isso, né, Gregório? E aí, Deus usou aquele homem ali de forma poderosa para nós chegar em casa e pensar assim, irmãos, que nós somos super. Agora nós somos super. E o Gregório ficou e eu fui para casa no domingo, o Gregório ficou. E quando eu pus o pé dentro da igreja, o irmão mais simples, mais pobrezinho, mais, me abraçou e disse assim: irmão Sérgio, eu sei que o senhor estava pregando fora, e eu passei 2 dias em jejum e oração. E Deus falou no meu ouvido assim: tá vendo porque eu fiz? Sabidão, grandão. Foi porque o menorzinho orou por você. Nós não temos, irmão. Quem tem é Ele. E por isso que nós somos conduzidos lá para o deserto, para mostrar que nós não temos, que nós não somos, e que quem dá é Ele, quem pode é Ele, quem é o grande é Ele. Chegou um dia na minha vida que eu peguei minhas credenciais, eu guardo elas, a de diácono, a de presbítero, a de evangelista. Peguei a minha carteirinha de estudante, numa faculdade imensa que tem no mundo. Ajoelhei num banco desses assim, lá na minha igreja, e coloquei elas e disse: Senhor, isso aqui sem o Senhor não tem valor, eu preciso do Senhor. O que nós precisamos, irmãos, é do Senhor. Antes de você entrar em Canaã, passa no Monte Sinai, se encontre com Ele, receba a glória dEle na sua vida. Eu já falei aqui sobre Marcos 3:14, que Ele escolheu os 12 para estar com Ele, depois enviar a pregar. Não faz nada sem antes estar com Ele. Não saia da sua casa sem antes estar com Ele. Não dirija uma palavra sem antes estar com Ele. Esteja com Ele todos os dias, todos os momentos. Ai, meu Deus. Para terminar, irmãos, Deus sempre vai criar um meio para encontrar com o homem. Deus envia desde o Éden, tentando. Aí ele vai no Êxodo 19. Lá era o
tabernáculo natural, Deus separa em 3 dias, como Ele separou o tabernáculo. O terceiro dia era o átrio, o segundo dia o lugar santo e o último dia o santo dos santos. Era o tabernáculo natural, mas o povo correu, fugiu, ficou com medo. E disse: não, Moisés, olha, nós vamos morrer. Você fala lá com Deus e depois você fala para nós. Mas Deus sempre vai criar, irmãos. Aí ele pensou em outra coisa. Porque eu já disse aqui que o Senhor nunca quis escrever o verbo, o dabar, a palavra na pedra. Ele queria escrever aqui, ó. Mas eles não deixaram. O povo rejeitou. Aí Deus diz: faz uma arca, mas faz ali um propiciatório. Capítulo 37 do Êxodo. Faz uma arca, um caixote, cobre ele de ouro, por dentro e por fora. E por cima, a tampa, chamado propiciatório. Esse propiciatório ia propiciar o encontro novamente de Deus com o homem. Lá era o lugar onde que o sumo de falar com Deus. Mas e hoje, irmão Sérgio? Hoje, o nosso propiciatório é o seu quarto. Mateus 6,6. Olha o que está escrito. Mateus capítulo 6, verso 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. O propiciatório ficava atrás do véu. Lá o sumo sacerdote falava em segredo. Ninguém via o que ele falava, o que ele chorava. O teu quarto vai te propiciar um encontro e encontros tão maravilhosos com o teu Senhor, que quando, irmãos, você vier para essa casa de oração de Deus, de lá para cá, tem que sair da sua casa, tem que sair do seu quarto, tem que sair da sua intimidade com o seu Senhor. E quando você trouxer as brasas, aqui os sacerdotes vão soprar, e essas brasas vão incendiar, e vão receber o seu sacrifício, e você vai receber a glória de Deus. Por isso que Deus os levou, os conduziu para o deserto, irmãos. Porque Deus queria ensinar dependência e ensinar você a servi-lo melhor. Fica com essa palavra no seu coração. Deus abençoe a sua vida e que a partir de hoje você entenda que quando a provação chegar, não culpa ninguém e apresado. Se não tiveram, ele chuta o pastor, criar resistência, a gente vai desmoronar, atinge, não tira. Quanto mais tempo a gente fica no deserto, mais